podemos começar então. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar boa tarde a todos. Nós vamos discutir um tema muito interessante hoje e, para mim, particularmente, de grande interesse. Eu queria agradecer ao FIS pelo convite e queria agradecer aos colegas aqui presentes também pela participação. Nós estamos com uma mesa, os debatedores têm uma qualificação incrível e tenho certeza de que todos nós, vamos aproveitar muito esse evento. Eu vou deixar para apresentar cada um no momento que eu passar a palavra para a primeira pergunta. Eu queria que fizesse os seus comentários. Eu já tenho uma pergunta pronta, né, que é de como é que vocês já veem essa visão, pode antecipar na sua primeira fala, essa visão dos conselhos de administração e como que eles se relacionam com as suas organizações numa área que é uma área complexa, que é a área de saúde digital, que é a área de transformação em saúde, que requer múltiplas competências, né? Então, eu queria primeiro passar a palavra para a Kátia. Eu vou contar um pouco da história da Kátia e vou contar um pouquinho da minha rapidamente, antes que eu me esqueça, né? Eu trabalhei a vida inteira com informática em saúde, eu fui presidente da Federação Internacional de Informática em Saúde, escrevi a primeira versão da Estratégia Global de Saúde Digital da OMS e participei de todos os esforços de estratégia de saúde digital no Brasil até o momento. Eu sempre tive muito presente, né? Mas isso é só para dizer, então, que assim, eu sou tarado pelo tema, né? Então é um grande prazer mesmo estar aqui. Mas eu primeiro queria passar a palavra para a Kátia Repsold, e eu queria dizer uma coisa, né? Como eu não obtive a bio que vocês queriam apresentar, eu tive a audácia de buscar nas ferramentas de IA generativa. A pergunta foi: como que vocês gostariam de ser apresentados? Né? Então eu corro o risco de errar redondamente aqui, mas eu peço desculpas, porque foi com a melhor das intenções. Então, o que eu falar de bobagem aqui, vocês têm toda o potencial de corrigir, sintam-se à vontade para corrigir e acrescentar novas coisas, tá bem? Então, eu vou lá, deixa eu ler rapidamente o que eu escrevi, né? Então, a Kátia Repsold é a Country Manager da Naturgy Brasil desde 2018. Ela é formada em Engenharia Mecânica, com mestrado em Tecnologia Mecânica. Tem experiência e atuação internacional na área de energia. E tem formação no Programa de Direitos de Diretivos em Gestão Empresarial pela ISE Business School. Sua gestão é focada no cumprimento das políticas de qualidade, segurança e meio ambiente e no gerenciamento de diferentes projetos estratégicos do grupo no Brasil. Kátia, não só, por favor, sinta-se à vontade para me corrigir, como, por favor, pode pegar a palavra. Bom, Lincoln, é um prazer aí. É muito bom mas é muito bom a gente ver aqui como as pessoas veem a gente, né? Até foi bom isso, porque como é que a gente está sendo visto no mercado. Então, é interessante ver essa parte. E aí, eu gostei muito, foi um bom resumo assim, da vida. Não pega a vida pessoal, né? Sou mãe de 3 filhos, um filho aí estudando medicina, né? E um marido de TI. Então, acho que está bem aí alocado dentro desse projeto. Eu sou uma pessoa que trabalha há muito tempo na área de energia, né? Tenho essa formação, engenharia mecânica, mas aí hoje eu digo que o que eu estudei de engenharia mecânica, a parte de distribuição de gás, ela me superou, porque eu tenho muito mais tempo nessa parte de gestão. Eu acho que desde que eu me formei, eu fiz a parte de gestão, e hoje eu estou como gerente geral, né, posso assim dizer, da Naturgy no Brasil, que tem 3 distribuidoras de gás. Temos também 2 plantas, quer dizer, dois sites, né, que tem ali, cada um tem 2 plantas de geração fotovoltaica. Temos também parte de serviços não regulados, que é na parte de eficiência energética. E a Naturgy é um grupo multinacional com operador espanhol, e que ela atua nessa parte toda de geração elétrica, geração de energia, sendo ela renováveis e não renováveis. Tem muito mais uma utility, e também tem a parte de utility, que é a parte de distribuição tanto de energia elétrica quanto a gás. No Brasil,
a gente está atuando no Rio e São Paulo, e ela está na parte de distribuição de gás, né? E hoje eu atuo também nos conselhos dessas distribuidoras e conselhos também de algumas associações, como a Associação Comercial, que está no Conselho de Energia, tem o LIDE, que é o Líderes Empresários do Rio de Janeiro, que eu também atuo também na Firjan, e várias outras associações aí para a gente desenvolver diversas matérias, né, no Estado e no Brasil como um todo. Eu acho esse tema de hoje, assim, extremamente a pergunta aí da visão da transformação, né? Isso, acho que o papel hoje do conselheiro é um papel bem importante no sentido de ser disruptivo, né? O conselheiro hoje, como um todo, em qualquer atividade que ele desempenha, ele tem como diz o nome, aconselhar, né? Conselho de dar um aconselhamento. Então, e esse aconselhamento ele tem que puxar um pouco para fora do que você está acostumado dentro de uma administração, que é muito difícil o conselheiro saber mais do negócio do que quem está atuando efetivamente, né? Quem está com a mão na massa vai ter muito mais informação daquela atividade. Então, ele tem o papel de estar olhando de fora para dentro, né? Dar aquela visão externa, e aí, dentro do papel de transformação digital, eu acho que a gente tem um papel importante. Mas acho que a gente vai desenvolvendo isso conforme a gente for falando, né? Vamos deixar aí o Romeu aí, talvez, participar. Eu volto a palavra para você, Vinco. Obrigado pela introdução, muito legal. Só dizer para o seguinte, eu achei que você era mãe e tinha 3 filhos, tá? Eu não tive coragem de pôr, porque a atualização era de 2021, então eu falei, eu vou perder se ela tiver mais um filho, eu vou ficar sem graça. Por isso que eu não pus. Não, mas que ela tem uma a cada 7 anos, então vai que já botou outra. Tá certo, é isso. Bom, de qualquer maneira, eu queria passar a palavra agora para o Dr. Romeu Domingos. O Romeu é uma pessoa que tem uma história de vida em saúde que é realmente muito impressionante, né? Ele é médico, é fundador do Imagem Centro de Diagnóstico Médico Limitada e atualmente é apenas o presidente do Conselho de Administração da DASA. Ele também é diretor executivo dos laboratórios médicos, Dr. Sérgio Franco e da Proeco Cardiodata Serviços Médicos, que também pertencem, que são subsidiárias do DASA, né? Além disso, ele é membro da Radiological Society of North America e tem uma longa e expressiva passagem por empresas e sociedades científicas no Brasil e no exterior, né? Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui pós-graduação pela Universidade de Harvard. Então, é uma grande satisfação estar na mesma mesa que você, Romeu, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos, né? Primeiro agradecer aí ao FIS, ao Josier, Rodrigo pelo convite. Prazer estar aqui com você, Lincoln. Obrigado aí pela introdução carinhosa. Eu sou médico, né? Estou no presidente do Conselho da DASA já tem quase 12 anos, mais de 12 anos. Também estou no conselho da Conexa Saúde, que é uma empresa, hoje é a maior plataforma de saúde digital do Brasil, né? Fazendo 500 mil consultas por mês. E também estou no conselho de um fundo que a gente criou de Venture Capital para investir em Health Techs, chamada GIR Venture Capital. Eu, como radiologista, a preocupação grande, já há quase 8 anos, de ser substituído pela inteligência artificial. Né? Na época que surgiu o Watson, da IBM, fui no congresso de Chicago há 7 anos atrás, e quando eu vi o Watson lá dando laudo na tomografia, a gente ficou super assustado, né? E aí foi bom que nos obrigou a ir a Boston, visitar lá o Watson, a IBM, e sair de lá mais tranquilo, porque na época o Watson se propunha a fazer tudo, né? Imagem, radiologia, genética, oncologia. Quem quer fazer tudo não faz nada, né? Graças a Deus o Watson não foi para frente, morreu, depois de gastar 15 bilhões de dólares. Mas isso nos alertou que a gente precisava fazer uma transformação digital na DASA. A saúde, quando a gente compara com outros setores da economia, é muito atrasado, ainda é muito analítico, muito papel, não tem interoperabilidade, né? A gente vê o sistema financeiro,
outras indústrias, até mesmo de oil and gas, muito mais avançadas, né? Mas nos obrigou a ir para a Califórnia todos os anos, para Israel, para a Índia, e acho que esse que é o papel do conselheiro, né? A gente está atento às novas tendências, à inovação. Essa cultura tem que ser, né, criar a nível de conselho, meio que top-down, mas também não funciona só essa top-down, a gente tem que engajar os executivos para criar uma cultura. E a gente passou a levar nossos executivos lá da DASA para também respirar essa cultura, né? Quando a gente fala, lá vai para o Vale do Silício, o Vale é um local, né? É uma cultura. E aí levamos o pessoal para o Singularity, para o Exponential Medicine, levamos alguns para a Índia. E aí todo mundo começa a pensar realmente, porque transformação digital não é só você digitalizar os processos, né? Você ter os dados digitalizados, estruturados, passar a usar a inteligência artificial, usar analytics, porque não adianta ter dados. Na dados a gente atende 10 milhões de brasileiros por ano. Então a gente tem uma riqueza de dados gigantesca. E que adianta ver esses dados e não poder ajudar a fazer a gestão de saúde de uma pessoa, de um indivíduo, ou até mesmo de uma população, né, de uma empresa ou de uma operadora, né? Então hoje a DASA é um ecossistema de saúde. A gente deixou de ser uma empresa só de diagnóstico, né? Nós temos hospitais, oncologia, genômica, e tudo isso tem dados, né? Dados em hospital, dados em genômica, dados na atenção primária. E nos últimos 4 anos a gente vem investindo muito recurso financeiro e tempo para poder integrar esses dados, né? E aí criamos uma plataforma digital chamada Nave, que os pacientes, os médicos usam. Você pode marcar teu exame, fazer um check-in online, você pode pegar o resultado, você pode marcar uma vacina, uma consulta quando você passa no hospital nosso. Então, ficar tudo integrado. Se não tiver integração dos dados, a gente fica muito pouco eficiente, né? Você fazer um exame de ressonância com a gente, aí você procurar um hospital no fim de semana e ter que repetir, não faz o menor sentido, né? Então, a saúde hoje, a sustentabilidade dela é preocupante. A gente vê todas as empresas, né, com aumentos de 20%, 30% de reajuste de benefícios de saúde, as operadoras com muita dificuldade, tendo prejuízos operacionais. Isso acaba também afetando os prestadores que somos nós, né? Então, hoje nós temos acho que 8 milhões e meio de brasileiros que acessaram o Nave, tem o Nave no celular, e tem 1,2 milhões engajados, aquele que usa recorrentemente, né? E na Conex também, experiência interessante, estou lá no conselho também, né, ajudando meu filho, foi criada antes da pandemia, né, era uma tendência que a gente via lá fora, de telemedicina, telesaúde, né, e na pandemia ajudou muito, porque o conceito tinha muita preconceito até de alguns médicos, até com relação ao método, mas tornou-se um método que hoje mostrou-se bastante útil quando feito uma boa anamnese, você consegue orientar a maior parte das consultas, né? E acabou virando uma plataforma digital que a gente tem hoje médicos, nutricionistas, especialistas, psicólogos. Hoje a gente faz 200 mil consultas por mês de telepsicologia e telepsiquiatria. E realmente a pessoa não precisa ir ao consultório do psicólogo, ainda mais se você não tem um psicólogo bom numa área remota. Então, essa transformação digital, a digitalização, esse processo, isso leva acesso à medicina com qualidade a áreas remotas, né? Então, é uma democratização, né? A gente tem, dentro da DASA, já há uns 5 anos, um laboratório de inteligência artificial, desenvolvendo vários algoritmos internos. Aí, vou te dar um exemplo, né? Na pandemia, a gente desenvolveu um algoritmo para fazer o diagnóstico de Covid pulmonar pela tomografia. A gente tendo um bom radiologista, o radiologista sabe quando é Covid e quando não é. Mas esse algoritmo, ele não só faz o diagnóstico de Covid, quanto quantificar quanto de lesão tem no pulmão, para ver se é um caso de internar ou não. Nós disponibilizamos esse algoritmo para vários hospitais públicos no Brasil para usar de graça. Já foi, então isso leva a mais acesso, né, à medicina de qualidade, especialmente onde você não tem especialistas, né? E aí a coisa não para, né? A gente vê inteligência artificial, ChatGPT. Hoje vários médicos dos Estados Unidos já estão usando ChatGPT até mesmo em consultas, né? Que você faz uma consulta durante 30 minutos, 40 minutos,
O médico perde muito tempo tendo que digitar, olhar, não dá muita atenção ao paciente. Aí hoje se pergunta, posso gravar a nossa consulta? O paciente consente, uma consulta de meia hora, depois o ChatGPT resume para mim, sumariza com as coisas relevantes, o ChatGPT sumariza, dá orientação diagnóstica, e o médico tem muito menos trabalho, muito menos, ele vai para casa com tudo já realizado, né? E mais, né, pode até mandar o resumo da consulta para o paciente, que a grande parte dos pacientes esquece tudo que foi discutido na consulta, conversado, né? Então, isso é interessante, eu que tenho mais idade, então, para mim, estar envolvido com a turma lá da DASA de dados e de AI, e na Conexa também, isso mantém a gente querendo estudar e aprender, né? Isso é muito... então, assim, para quem está na saúde, é bom esse esforço, como fiz, é maravilhoso. Tem um evento que é o RINS, que acontece todo ano em Orlando, que é tudo de tecnologia na área de saúde. E também agora está convivendo na Agir, esse fundo de motor de amigos na área de saúde para investir em startups, em health techs, só em health techs. É muito legal, porque o Brasil deve ter hoje umas 1.200 health techs, né? Nosso fundo, olhando esses últimos 2 anos, mais de 500. Eu olhei umas 50. Olhar de fazer reunião e investimos só em 4, né? No dia dos outros tem que ser bem criterioso. Mas o que a gente aprende, né? Você vê, o brasileiro é empreendedor e tem muita gente boa empreendendo. Então é espetacular. Eu acho que vou parar, se eu deixar eu fico falando aqui, cara, eu fico empolgado demais com o que a gente está Não, vivendo. a gente vai, não, a gente vai ter a chance de voltar, não se preocupe não, não se preocupe não. Eu já perguntar a essa altura se a Kátia gostaria de acrescentar alguma coisa, aproveitando já, porque depois eu vou fazer alguns comentários, que eu tenho algumas provocações para vocês também, mas queria deixar nesse momento que você falasse. Não, ouvindo o Romeu, eu vejo muito dentro de outros negócios essas dificuldades, né? Porque às vezes a gente acha assim, algumas as dificuldades de acesso de áreas remotas, né? Você usa tecnologia hoje, muitas vezes estão se usando drones em casos de redes, etc. E você pode utilizar a questão da tecnologia para poder dar um melhor atendimento e até fazer uma consulta remota com especialistas, né, de renomados, especialistas mais da área, que você não consegue ter todos os especialistas, ainda mais a gente vivendo num Brasil de extensão continental, né? Então, você consegue dar uma maior acesso à população a serviços diferenciados de uma forma mais objetiva e mais direta. E outro ponto importante também é a integração, né? Eu sempre falo o seguinte, nós temos um corpo que eu falo que é uma bomba química e uma bomba hidráulica, né? Eu sou engenheiro, tenho que sempre traduzir para o meu lado. Então, eu brinco com meu filho, isso aqui é uma bomba hidráulica e química. Então, né? E às vezes uma eletricidadezinha no meio do caminho. Então, o que acontece? Você tem diversos especialistas, assim como na engenharia, diversas especialidades, mas que quando às vezes a gente vai olhar, a gente está olhando com cada viés, mas e quem integra? Né? Hoje, cada vez, a gente tem menos essa possibilidade dessa integração. Então, a gente tem um sistema que possa ter a vida do paciente, as histórias, a história do paciente desde o início, desde o nascimento, como você nasceu, porque às vezes o médico vai lá e pergunta para a gente faz um questionário enorme, né? A gente está indo lá na DASA fazer os exames, o check-up aí anual, vem um monte de perguntas, mas você esquece, né? É normal, a gente tem a vida tão atribulada, não escreve, esquece alguma coisa. Você não consegue levar na memória tudo isso. É bom a gente ter um arquivo que a gente pudesse, um chipzinho que está colado na gente, né? Tem algo assim que tivesse uma história completa. Por quê? Aquele profissional que vai te atender, ele vai conseguir te dar um melhor diagnóstico, te dar um melhor atendimento para poder resolver aquele problema. Porque assim, dentro da indústria, a gente tem história dos materiais. Todo mundo sabe o que passou por aquele equipamento. Então, quando ele falhou, quando teve algum problema, a gente sabe da vida, se ele já teve alguma solda diferenciada, se ele já teve algum problema. Ou seja, a indústria mecânica assim, já existe. Então, vamos copiar um pouco dentro da nossa indústria essa história toda para que a gente possa ter um melhor diagnóstico. Eu acho que isso é
a base para a solução de todos os problemas. Não existe característica, o mercado A, mercado B, mercado C. Acho que todo mundo, o modelo para se resolver problemas é sempre igual, né? Só muda as causas. Acho que realmente tem muito que aprender de outras indústrias, certamente, né? Mas a gente tem um problema em saúde que eu gostaria muito de explorar com vocês, que é o problema que, como o Romeu chamou, de interoperabilidade, né? Então, uma coisa é você trabalhar dentro da sua organização, em estar tudo dentro da sua governança, e ali na sua governança você pode definir quais são os padrões, quais são os equipamentos, se você vai medir em milímetros ou em centímetros ou em polegadas, né, para a gente brincar de engenheiro aqui, que eu também sou engenheiro, né, para a gente pensar, então, nessas histórias, como é que são as medidas, quais são os padrões que a gente vai utilizar. Então, dentro da minha governança, eu tenho um certo controle. Agora, frequentemente sai da minha governança e eu troco informações, teria que trocar informações com organizações que estão fora do meu ambiente, né? E eu, como paciente, eu não estou preso a nenhuma organização, por mais que eu esteja preso a um plano de saúde, eu vou onde eu quero, ninguém me segura. Eu quero ir num médico particular, eu vou, ninguém me segura, ninguém segura o paciente. Então, um dos grandes problemas que a gente tem é o problema de interoperabilidade, ou seja, troca de informação entre sistemas heterogêneos. E esse é um problema em saúde. Ele é tão grande em saúde, né, que o Romeu estava falando da história dos grandes players internacionais, né? A Google perdeu mais de $1 bilhão numa iniciativa que era deles, lá, que queria que todo mundo fizesse o que você falou. Aí eu libero os meus prontuários eletrônicos para serem cooptados pela Google. Então ela replode tudo aquilo. A Amazon fechou outra iniciativa desse tamanho. A Amazon, com a JP Morgan e mais uma que eu não me lembro, criaram um sistema de telesaúde que ia resolver o problema do mundo. Todo mundo fala, vai resolver o problema do mundo. Falo, não vai resolver o problema do mundo enquanto você não tiver o problema da informação resolvido, né? Então, em cima disso, hoje, existe a estratégia global de saúde digital da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil tem uma estratégia de saúde digital muito bem escrita, muito bem elaborada. Eu tive orgulho de participar dela, e foi muito legal mesmo, não sei se vocês conhecem, mas então, no meu LinkedIn está escrito assim, nowhere to go in digital health without a strategy, né? Então, se a gente não sabe para a gente onde vai, a gente não sabe, está à deriva. E isso acontece, né, porque a gente precisa ter um banco central, entre aspas, da saúde, em que defina o que é um TED, para dar a informação que você falou, Kátia, né? Eu preciso ter como é que é o TED da saúde? Eu não tenho isso, eu não tenho esses conceitos de padrões universais para trocas de informação, né? E eu tenho a impressão, e aí, assim, acho que o meu grande desafio é que provocação para vocês é que os conselhos têm que ser capazes de estimular as suas startups, as suas health techs, a procurarem solução para esse problema. Porque o que tem acontecido é que uma pequena health tech se junta a um grande hospital, esperando que aquele padrão que eles desenvolvam viralize. Eu já vi isso acontecer em dezenas de health tech, né? Então, é uma pequena operadorinha que ela faz uma relação com um grande hospital e fala, o que nós definimos vai viralizar. Não viraliza, né? Porque nem se imagina se o Santander faz o seu TED, aí se o Itaú vai usar o TED do Santander. Não, vamos usar um TED que seja de todos. Então, esse desafio para mim é um grande desafio, eu queria devolver para vocês e só ouvir. Podem me provocar à vontade, eu sei que eu estou provocando, eu sei que eu estou pisando em ovos. Só para concluir essa questão, veja assim, bem, né? Nós temos 2 grandes sistemas de gestão hospitalar no Brasil. Eles não conversam entre si. E não tem ninguém fazendo esforço para que eles conversem entre si, né? Então, assim, esse é um problema grande, porque eles estão presentes em 2.000, 3.000 hospitais no Brasil. Provocação. Podem devolver, sou todo ouvidos, e acho que é uma pergunta que a nossa plateia vai gostar de ouvir os comentários de vocês também. Parei. Romeu, manda bala. Posso falar? Esse ponto teu é importantíssimo, né? A gente tem como exemplo, né, o Brasil gasta quase 9,5% do PIB em saúde, sendo 60% disso na área privada, né? Israel, antes da pandemia, gastava menos de 8%. Com uma saúde, quando você vê qualidade, os Estados Unidos gasta mais de 18%, quase 19%. E você vê os dados de saúde em Israel, até mesmo na Europa, que gasta entre 9% e 11%, expectativa de vida e qualidade de vida muito melhor que a do americano. Então,
E por isso, você vê em Israel tem um padrão de interoperabilidade. Você tem 4 operadoras de saúde, todo mundo é obrigado a ter um plano, mesmo que quem não pode é subsidiado. Se você muda de uma operadora para outra, os dados vão junto com você. E nos Estados Unidos, desde o governo do Barack Obama, ele adotou um padrão que é o HL7 FHIR. É um padrão para que todo mundo possa adotar e fazer esse intercâmbio de dados entre hospital e clínica, entre hospital e operadora. Então, realmente não faz o menor sentido. A gente, na pandemia, teve uma iniciativa boa do SUS, né? O DataSUS, todo mundo tinha, qualquer brasileiro, né? Tanto no setor privado ou público, poderia saber quando foi vacinado, onde foi vacinado. É uma pena que isso não evoluiu. Na época do Obama, para obrigar que todo mundo se digitalize e use o padrão, ele começou a pagar diferente, né? Porque lá muita gente trabalha com Medicare, MediSUS, então eu te pago mais 20% se você começar a digitalizar a tua clínica, hospital e usar esse padrão. E hoje, se você tem um plano da United Health nos Estados Unidos, você muda para Kaiser, os seus dados são seus. Você carrega com você, você tem seu número lá, seu Social Security, você acessa uma nuvem, não, você está na Kaiser, você não acessa a nuvem da United, você acessa uma nuvem intermediária que identifica você e dessa nuvem você vai na nuvem da United Health e pega a sua dado e o médico vê ali a tua consulta, o teu passado todinho. Então, para fazer, como até a Cátia está falando, você tem que ter dados. A gente está muito atrasado nisso. Eu estou lá no conselho da ANAP e vim provocando o pessoal. Vamos começar um projeto, os hospitais estão no conselho, nessa lá DASA, Rede Dó, Mater Dei, Fleury não, Einstein, Sírio, um projeto que seja escalável, né? Pode ser por apenas barramento entre as nossas instituições, ou se cria uma nuvem, entendendo? E que todo mundo leva o dado. E, na verdade, o dado, ele fala assim, não vou compartilhar o dado, que o dado vai na futura. O dado é do paciente, né? A gente pode usar até os dados lá das 10 milhões de pessoas que vêm na gente, dados não estruturados para fazer pesquisa, para poder fazer gestão de saúde, saber quantos diabéticos eu tenho numa empresa, mas o dado é do paciente. Então, eu concordo com você 100%. Esse é e até digo mais, não é só a interoperabilidade entre os players do setor privado, não, entre o público e o privado. Mas se a gente conseguir já avançar no privado, não temos que evoluir para isso. E pegando o gancho da Cátia, quando ela falou, eu queria saber todos os meus dados, esse é o futuro também, né? A gente poder, você faz hoje o genoma completo, a gente consegue fazer um genoma completo hoje, antes custava 1 bilhão de doses e levava um ano, há 15 anos atrás. Hoje você faz por 30 mil reais, 20, 30 mil reais. Isso vai virar 2 mil reais, né? Então, todo mundo o teste do bebê, que hoje vê algumas doenças genéticas, vai virar um genoma completo, você vai guardar isso na nuvem. E você, quando tiver, estou com 40 anos, estou ficando com glicose alta, eu tenho predisposição a diabetes, eu tenho risco poligênico para diabetes, você vai lá e consulta. Entendeu? E aí você vai juntar os dados das tuas consultas, das tuas idas de emergência, do teu raio-x, da ressonância. E aí, quando você tem um paciente que chega numa emergência com fibrilação atrial, você vai pegar todos esses dados do teu eco, do teu exame de sangue, dos wearables, do seu estilo de vida, se você fuma, se você faz exercício ou não, e vai ter um digital twin, vai ter alguém na nuvem muito parecido com o caso que você está vendo, e vai dizer, não, para esse caso aqui é melhor fazer a ablação, não, para esse é melhor tratar com medicamento. Então, vai ser realmente a medicina de precisão, que não tem que fazer tudo para todo mundo igual, né? Então, por exemplo, para quem tem risco genético de câncer de mama, eu tenho que fazer mamografia todo ano, e se bobear, eu tenho que fazer ressonância, ultrassom, porque eu não posso. Agora, para quem não tem, eu, de repente, não preciso fazer todo ano, faço de 3 em 3 anos, né? Então, com certeza vai trazer muita qualidade e eficiência para a saúde de um modo geral, né? Mathieu. Muito obrigado, Romeu. Tudo bem? Mathieu, boa tarde. Kátia, me desculpa antes de fazer a rodada com você, deixa eu aproveitar que o Mathieu entrou. E, Mathieu, eu queria muito agradecer a sua presença, né, e eu queria apresentá-lo para o nosso público e dizer que hoje eu perguntei para o ChatGPT como é que o Mathieu Fitoussi gostaria de ser apresentado. E o ChatGPT me disse que você gostaria de ser apresentado como diretor-geral da Servier no Brasil,
uma empresa farmacêutica, ele tem uma longa carreira na indústria farmacêutica, tendo trabalhado anteriormente na Global News Media e na Merck. Ele é formado pela Université Paris-Descartes em farmácia, tem desempenhado um papel crucial na expansão da Servier do Brasil, dedicando-se a oferecer soluções terapêuticas para toda a sociedade brasileira. Eu gostaria de te dar a oportunidade de você me corrigir e também gostaria que você já pegou um pouco do que nós estamos discutindo, mas falar um pouco de como é que você vê o seu papel como conselheiro, como membro dos conselhos de administração, em auxiliar a fazer com que essa transformação digital na saúde, com que a saúde digital seja usada para o bem da melhor maneira possível, em benefício de todos. Obrigado pela presença. Obrigado a você pela convite, é um prazer estar com você. ChatGPT é perfeito, então a informação que você encontrou é perfeita. Acho que minha paixão realmente, desde o início, trabalhei para a hipertensão. E a cardiologia. Meu pai é cardiologista e sempre trabalhei na hipertensão. Então, isso para mim é fundamental. E o que eu vejo na hipertensão e nas doenças cardiovasculares é que geralmente temos todos os medicamentos para conseguir controlar o risco cardiovascular. Temos todos os medicamentos para controlar a hipertensão, por exemplo. Podemos tratar 99% dos pacientes com hipertensão, normalmente, como os medicamentos que já existem. Então, a inovação na hipertensão, a inovação nas doenças cardiovasculares, pode ser como novas drogas, sim, pode ser como novos medicamentos, mas realmente a inovação, o progresso terapêutico que podemos fazer é muito mais em relação com o comportamento dos pacientes, com a capacidade do paciente de tomar os medicamentos todo o dia, com a capacidade dos pacientes de entender as doenças, de ter a educação para mudar os comportamentos e de fazer os esforços para mudar os comportamentos de estilo de vida, como eu falo, que são muito importantes, talvez mais que os medicamentos, comportamentos de alimentação também, e a aderência ao tratamento. Se conseguimos mudar o comportamento, se conseguimos fazer que o paciente vai se tornar realmente o protagonista de sua saúde, vamos fazer uma diferença muito maior que com os medicamentos. O que acredito aqui é que o digital pode ser um fator que vai incentivar, que vai participar a essa jornada que devemos fazer. Não é a única coisa, mas isso vai ajudar muito. Então, no digital tem, como eu falo, tem esse poder dos dados que vão servir, que vão ser muito importantes para a medicina de precisão, mas tem também um potencial para a educação, para ajudar o paciente a fazer os bons comportamentos. Não é unicamente o paciente, é um duplo entre o paciente e o médico. O médico deve usar essas ferramentas para entender melhor quais são na vida real os comportamentos dos pacientes para fazer esse progresso. Então, isso é meu interesse e isso acho é muito importante para progredir nas doenças cardiovasculares e precisamos de um progresso muito forte nas doenças cardiovasculares porque temos a epidemia de cardiovascular disease, de hipertensão, de diabetes que é horrível no Brasil e no todo o mundo. Isso, muito bom, excelente, muito obrigado pela sua contribuição. A presidente da Organização Mundial de Saúde, a presidente anterior da Organização Mundial de Saúde, ela falou num evento em que eu estava presente, ela falou uma coisa muito legal, ela falou assim, não existe problema de falta de informação. Todo mundo sabe que fumar mata. Todo mundo sabe. As pessoas não deixam de fumar por falta de informação, mas elas não têm aderência aos processos para tomar conta da sua saúde. Então, eu estou absolutamente de acordo com o que você falou, Matias. E queria continuar a nossa rodada. Kátia, como você foi pega no meio do caminho, fica à vontade para cobrir qualquer dos temas que você queira. Depois eu vou apresentar mais dois para vocês que são bem
bem legais. Bom, de alta pressão eu não posso falar muito porque meu sistema é baixa. Então, eu só trabalho em baixa pressão. O meu sistema, eu tenho baixa pressão. Então, eu brinco que esse é um problema que, graças a Deus, não... A gente vai ficando mais velho e vai prejudicando um pouquinho. Mas, agora, na parte que ali, da parte da integração dessas informações e que a gente possa ter essa interoperabilidade das atividades médicas, eu vejo que enquanto a gente ficar ainda pensando que o dado é da empresa e não do paciente, eu acho que vai existir essa visão de que um pode decidir qual é o melhor método. Eu acho que aí deveria entrar a regulação, né? Eu acho que o regulador da saúde ele deveria entrar nesse tema como um papel importante, né, de definições dessa parte, e as associações, né? Aí eu vou puxar de novo para a engenharia, porque que a gente fez? A engenharia também fez isso. As associações, que são as normas brasileiras, associações de mecânicas mundiais, elas passaram a ter normas e identificar o que era prioritário como base para que a gente pudesse operar. Aquilo são boas práticas, né, que todo mundo deve fazer e que devem ser atendidos. Então, o banco também, ele tem o Banco Central, né? Quando eles fazem as operações, eles têm que fazer um depara, porque eles têm que mandar a informação pro banco e para ele fazer vamos dizer, o controle dessas atividades que estejam ocorrendo. Então, eu entendo que todo mundo você pode trabalhar na linguagem, no modelo que queira, mas deve ter um mínimo de depara para que a gente possa fazer essa integração de informações e a gente conseguir aí uma melhora no sistema de saúde, porque como colocou aí o Romeu bem colocado, ou seja, eu acho que é para eficiência, porque você não tem porquê, se você já fez um exame de sangue, cada vez que você vai no médico, a cada 3 dias, cada 3 meses você tem que fazer um novo exame eu digo que eu vou lá e faço uma transfusão de sangue, porque tiram 40 tubos meus cada vez que eu vou no sistema, porque a médica pede 40. Então, cada vez o médico vai e pede um volume de exames que você já tem. Eu já saio com os meus embaixo do braço para tentar não fazer a transfusão, mas essa é eu acho que é um modelo que a gente tem que tentar otimizar para que aí o sistema de saúde ele possa realmente botar o dinheiro onde realmente é importante, né? Que a gente vai tirar daquilo que está sendo desperdício para a gente poder aportar naquilo que falta e desenvolver novos métodos e novas oportunidades aí de atendimento para a população. Excelente, excelente. E isso tem a ver, né, com o fato de que você tira a eficiência do sistema, né? Pode ser que alguém ganhe dinheiro com essa história, mas o sistema de saúde perde dinheiro. Bom, então o nosso tempo, infelizmente, não é infinito, então eu queria dar 2 temas para vocês explorarem à vontade e que tem a ver com as coisas que foram ditas. A primeira delas é o seguinte, privacidade, né? Privacidade e segurança da informação, existe legislação para isso, então, e precisa ser regulada. A outra coisa é a inteligência artificial. Está rolando no Congresso, nesse momento, projeto de leis para regular inteligência artificial. Então, eu queria ter a visão de vocês sobre esse tema, mas queria acrescentar 2 coisas importantes da minha história de vida. A primeira deles é a seguinte, se você perguntar para qualquer CIO de qualquer organização do Brasil se o seu sistema, se tem risco de acontecer alguma coisa no sistema dele, ele vai dizer, não, no meu não tem, mas no dos vizinhos tem. Né? Então, assim, eu acho que é muito pouco ficar na mão do CIO ou do Chief Security Officer, ficar na mão do CSO, apenas a questão da segurança da informação. Eu acho que ela precisa estar em nível de conselho, né? Porque na hora que sair no jornal, e tem saído no jornal, né? Empresa fulana de tal tem um problema, os computadores pararam, não sei o que tal. Bom, quem afeta nessa história? Não é o CIO, não é afeta a empresa, a organização como um todo, certo? Então, eu queria colocar isso para vocês. E a segunda questão é que isso vale também para a questão da inteligência artificial, né? Porque, como a Kátia disse, e eu concordo plenamente, regulação é bom porque oferece segurança jurídica para quem participa daquele mercado,
né? Então, se eu estou obedecendo as melhores práticas definidas na regulação, ninguém pode vir me acusar de, não, você fez uma coisa errada. Não, eu fiz o que estava na regulação, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu sei que o assunto é quente, e quente ele é muito atual. Romeu, vou passar para você primeiro, por favor. Nico, são dois pontos importantíssimos. A gente tem a preocupação obsessiva com relação à segurança dos dados, né? Ataques, né, de cybersecurity, então ataques de hackers no mundo inteiro. Você tem razão, é uma preocupação de conselho. A gente não economiza recurso para poder estar sempre, ainda mais quando uma empresa é muito dinâmica e está sempre fazendo M&As, aquisições. Então você faz compra um laboratório e às vezes entra para um laboratório que ainda não está ainda homologado, não está ainda com os padrões de segurança que a gente desejaria, né? Graças a Deus a gente tem conseguido, né, a gente vê alguns outros players de saúde que já tiveram e é um desastre. Você para de atender os pacientes, Deus me livre, vou até bater aqui na mesa. E a gente tem que também, para não ficar só na opinião do CIO, contratar empresas para poder fazer os testes, tá? Você pode contratar a PwC, pode contratar uma startup ou contratar as duas, para estar sempre testando a tua vulnerabilidade, né? Realmente, e a gente sabe que dados de saúde, eu pego dados de exame seu, valem 10 vezes mais que dado financeiro. Então, é realmente desastroso, né, quando você tem esse tipo de problema. Com relação à inteligência artificial, acho que isso ficou ainda mais agudo, ainda mais preocupante, como regulamentar, e tem que ser, né, tem que ter alguma, né, depois da inteligência artificial generativa, né, de um ano para cá. E a gente vê a própria União Europeia criando uma agência para isso, né, porque a inteligência artificial generativa ela tem a capacidade de não só captar, né, os dados, gerar, manipular. E aí o que você está fazendo, foi você que fez ou foi AI, né? Então, hoje mesmo, né, os médicos que usam o ChatGPT, eles têm que fazer um disclaimer se aquilo ali foi, chegou a uma conclusão diagnóstica dele ou foi com a ajuda do ChatGPT. E é o conceito que a gente vê the human in the loop, né? O médico, no caso, na saúde, sempre vai ter que checar o que o ChatGPT está sugerindo, né? De diagnóstico, de orientação terapêutica, porque ele também erra, né? E erra bastante, porque eles pegam informações de vários bancos de dados, inclusive alguns que não são com informações corretas, né? Então, a gente vê que tem alucinações, então, e por trás, a responsabilidade é do médico, né? Então, o médico vai ter que estar checando e a gente, mas é uma preocupação, ainda é uma discussão prematura, né? De como regulamentar e de que forma, mas sem dúvida nenhuma, porque a gente vê os artigos que a inteligência artificial generativa, o impacto dela no mundo, na economia, pode ser maior até que da Revolução Industrial. É assustador quando a gente vê que a internet levou 12 anos, não, a internet não, o smartphone levou 12 anos para ter 50 milhões de usuários, a internet levou 7 anos para ter 50 milhões de usuários, e o ChatGPT um mês. Então é assustador. Hoje já tem 15 unicórnios no mundo, vale mais de $1 bilhão, e a OpenAI, que criou o ChatGPT, vale 40 bilhões de dólares. Então, veio até não só esse lado de como regulamentar, né? A gente vê que diz assim, pode aumentar a nossa criatividade. Eu tenho dúvida, porque hoje você dá um texto para Midjourney, que é uma plataforma você dá texto, ela cria imagem. Aí você dá um texto, ela cria imagem. Aí o cara que faz design, ele cria imagem de 30 cadeiras com um design que ele quer em poucos minutos. Isso aumentou a criatividade dele ou diminuiu? Né? Se eu peço fazer uma aula de diabetes, agora o ChatGPT, ele faz uma aula maravilhosa, mas aí eu não estudei nada. Então eu vou só passar, entendeu? Então acho que tem que ter, mas é uma coisa que vai ser feita, né? O ser humano vai saber lidar com isso aí. É preocupante,
traz muita eficácia para qualquer setor da economia, mas é preocupante. Tá bom. Muito obrigado, Romeu. Muito obrigado. Irá passar 3 horas conversando, discutindo sobre o que você falou. Excelente. Kátia. Bom, esse tema realmente é complicado. Dentro da nossa, eu converso muito com o nosso CSO e o que eles falam para a gente é que o tema não é se vai acontecer, é quando, né? E como você deve estar para isso. Então, a importância da regulação nesse tema, porque, primeiro, que tipo de dados a gente deve guardar de um terceiro? Quais são os documentos que a gente deve realmente ter de terceiros que poderiam ser retirados e colocar isso? E que impacto isso poderia ter dentro da nossa operação? E qual vai ser o tempo nosso de resposta para a gente, que é o grande, que é você o disaster recovery, né? Como você se recupera de qualquer situação de um ataque, que eu digo até terrorista, né? Para a gente, pelo menos nesse sentido, é isso. Né? Então, por quê? O que a gente vê é que existem grandes organizações, né, que estão voltadas para fazer isso, para roubar dados e tirar, porque isso passou a ser um negócio que, como o Romeu colocou, né, que eu não sabia, o exame de sangue da gente vale mais do que... Mas os dados, não esse, mas os dados são mais importantes do que dados pessoais, CPF e outras coisas que às vezes a gente fica preocupado. Então, eu acho que é importante, dentro da regulação, a gente saber quais são os que a gente tem que ter, né, dos nossos clientes, e como protegê-los, ou seja, que tipo de atuação que a gente poderia fazer. E eu acho que até essa integração de um dado num local que seria terceiros e aportados por todos seria um controle muito mais federativo, né? Muito mais de ajuda de todos do que de uma única organização, porque aí nós temos o cliente, ele não sabe, quando ele opta por um estabelecimento, ele vai pela qualidade do seu serviço naquele tema, e não pelo tratamento que ele vai ter dos dados pessoais, né? Então, com isso, a gente pode normalizar e dar mais qualidade para o mercado e nivelar melhor, porque também você está competindo, a empresa que presta um bom serviço e que tem essa preocupação com dado, ela vai competir com alguém que pode não ter. E para o cliente, isso ele não visualiza. Então, é algo que é importante nessa regulação estar controlando isso para dar mais credibilidade ao mercado. E também a gente não tem como, a gente tem que estar preparado para isso. Muito Obrigada. bom, Kátia, muito bom, muito bom. Concordo bastante com o que você falou, né? Essa questão de que quando você trata com dados federados, né, a situação fica mais complexa. Na sua governança você está tudo bem, mas o dado que você quando ele saiu da tua casa, você perdeu o controle sobre ele, né? Esse é um problema sério mesmo. Mathieu, por favor. Sim, acho que as duas perguntas são ligadas. Então, inteligência artificial vai facilitar o trabalho dos hackers, que podem fazer 1000 ataques em vez de um. E então, o risco vai aumentar muito mais com a inteligência artificial, o risco de segurança. Então, acho que tem os aspectos técnicos, mas o mais importante é a conscientização de todos na empresa, do risco, de tentar fazer formação, de explicar o que fazer, o que não fazer, de ter realmente essa conscientização de todos, dos internos e de todas as pessoas. Isso é fundamental. E também, como Kátia falou, ter plano para recuperar. Para nós, por exemplo, temos uma fabricamos medicamentos aqui, na Jacarepaguá, perto do Rio, e precisamos, em caso de problema, precisamos ter uma possibilidade de continuar a fabricar esses medicamentos. Então, temos planos para fazer isso. Excelente. Tá bom.
Gente, então aí o Matias falou uma coisa que para mim é muito importante, era a minha pergunta em seguida, mas ele já antecipou. E aí eu perguntaria para vocês como é que a gente prepara os nossos colaboradores, né? Como é que a gente prepara a população para entender essa complexidade, né? Entender fake news, que é o oposto de tudo que a gente falou, mas é a mesma coisa, exatamente por ser uma coisa só existe se o seu oposto existir, né? Então, como é que a gente faz para preparar as pessoas, os colaboradores, para entenderem essa complexidade, tanto da informação que está sob a nossa responsabilidade, como também para não caiam, né, nos phishings, nos fake news, que na verdade é isso que acontece a todo momento, né? E para que tenham maior capacidade crítica, porque no fundo, toda essa questão esbarra naquilo que o Romeu falou também, de que o médico não pode botar a culpa no livro. Não, o livro me ensinou errado. Ele não cabe isso não cabe. Não cabe dizer, então, não fui eu que prescrevi, foi o ChatGPT que escreveu. Meu, se você endossou alguma coisa que foi escrita por qualquer uma desses IA generativos, a responsabilidade é sua também. Você é o elo humano na história que você tem que... Porque eu quero botar culpa no CPF, né? Se aconteceu comigo, alguma coisa comigo, eu quero saber quem é o CPF que eu vou processar, né? E não dá para falar, não, eu vou processar o ChatGPT, ou seja lá quem for, né? Nesse sentido. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco dessa, como é que a gente se prepara enquanto trabalhadores, enquanto colaboradores, enquanto profissionais, enquanto população, como que a gente pode... Eu sei, a pergunta é complexa, eu sei disso, mas como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode contribuir para que essa coisa evolua para melhor e não para pior? Vou começar pela Kátia agora, só para inverter a ordem um pouco. Começando as perguntas difíceis por mim, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a parte de você cair em um phishing desses que a gente tem, eu acho que é muito treinamento e observação, né? Porque esses phishings, eu recebo vários por dia, né? E já CEO, aquele CEO que... Mas é importante que dentro de uma organização a gente esteja sempre divulgando quais são os métodos que estão sendo utilizados no momento, né? Porque sempre quando nasce que é identificado, é importante que dentro de uma organização essa informação ela flua de forma consciente, né? E quanto ao uso das informações, a gente acreditar, porque hoje eu acho que a gente está numa fase de transição, de digitalização. Então, ainda está na fase de que a gente acredita em tudo que está dentro da internet, se é verdade, na internet isso é verdade, né? E não é assim. Né? Existe muita coisa, muitos sites que não são confiáveis, existe muita informação que é equivocada, que tudo está em fase, como na vida, a gente mesmo está em uma fase de crescimento e desenvolvimento, as coisas também no sistema também estão em fase de crescimento e desenvolvimento, e vai ser isso sempre. Então, a importância de ter sempre o olhar crítico para aquilo que você não estava esperando. Nada vem de graça, aquele presente que abre aqui, você vai ganhar um carro, um Audi Q7, último tipo de... Não vai. Então, quer dizer, assim, não cair no que é fácil, validar se aquela informação é concreta. E aquilo, quem pode fazer isso é quem sabe, o especialista. Não pode colocar no chat GPT uma culpa de uma informação que veio equivocada. Hoje mesmo a gente conversou aqui, eu tive aqui a informação que você tinha 3 filhos, eu não quis falar porque eu não podia ter certeza, podia estar equivocado. Mas é exatamente isso, é o senso crítico dizer assim, olha, essa informação eu não tenho, eu não pude verificar e validar, então eu não vou utilizar. Então, essa é a importância desse olhar crítico, e é isso, eu acho que a gente tem que desenvolver dentro das escolas, desenvolver dentro da sociedade, essa capacidade crítica e do raciocínio crítico que é tão importante. Tá ótimo, excelente, Kátia. Excelente. Mathieu, por favor. Olha, nada para acrescentar, acho olhar de uma maneira muito crítica quando você tem uma dúvida, não fazer, uma dúvida deve alertar. Isso é o mais importante, acho. Então, tem um trabalho constante de conscientização, tem também a punição. Tem que entender que se
tem risco que é feito como colaborador, tem uma consequência, né? Realmente, porque o risco é para toda a empresa, então tem que seguir as regras. Isso é importante também. Muito bom. Muito bom. Eu vou passar a palavra para o Romeu para ele responder essas perguntas. E, Romeu, eu vou pedir para você também fazer o seu encerramento, porque nós estão chamando a atenção da gente que precisa acabar aqui em pouco tempo, tá bom? Mas, por favor, fique à vontade, mas já faça a sua fala de recomendação para todos nós. O que nós devemos fazer, por favor. É uma pergunta complexa, né? Eu, na pessoa física, não sabia te responder muito, não, porque eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, então, sabe, a gente trabalha tanto, não tem tempo para ficar olhando essas coisas, não, entendeu? Então, de procurar fontes que realmente a gente sabe que vai trazer uma coisa de benefício, né? E em termos de empresa, ainda mais uma empresa grande, 50 mil pessoas, né? Tem que ter não dá acesso a pessoa ter esse tipo de informação e até vir vírus ou vir fake news e ter uma área de compliance forte, entendeu? Uma área de segurança forte, de privacidade e canal de conduta, isso tudo ajuda e tentar divulgar essa cultura, né? De fazer o que é correto na saúde, de princípios, valores, divulgar isso, tanto a gente faz isso em casa para os filhos, quanto também na empresa, né? E agradecer aí pelo convite e de estar junto com vocês aí, 2 amigos, né? E te conhecer agora também. Prazer. Obrigado. 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 Eu que agradeço. Kátia, por favor, para encerramento. Bom, só ia agradecer aí a oportunidade. Eu acho que assim, eu venho de um outro setor, né? Estou aprendendo, começando com filho, estudando medicina, aprendendo esses idiomas diferentes, assim, que está sendo uma oportunidade aí de estar. O Romeu, a gente tem aí alguns conselhos que a gente participa junto, então a gente já conversa, porque já começa a entender um pouquinho o negócio de medicina, mas ainda está aí mais da palpiteira do que outra coisa. Mas aí foi um prazer, aí foi excelente a conversa, foi um prazer aí ter dado, e aí prazer a todos que eu não conhecia, e agradeço aí. Obrigado. Mathieu. Foi prazer, obrigado pelo convite. Conhecia já o Romeu, prazer de conhecer a Kátia agora e você. Acho que o digital vai mudar, o digital e a inteligência artificial vai mudar, os dados vão mudar a medicina. O mais importante para progresso que vai acelerar muito. Então, isso é a direção. E vai mudar no senso do engajamento do paciente, que vai entender melhor, que vai se engajar na sua doença, mas também do ponto de vista de nossa capacidade a seguir, a ver o que está acontecendo e para os médicos ter todos os dados para analisar e fazer uma medicina de precisão. Então, o progresso que vamos conhecer nos próximos anos é enorme, mas tem desafios que são muito grandes, porque tudo isso no papel parece muito simples, mas não, é muito complicado a integração, a capacidade de realmente integrar os dados no mesmo lugar. Acho que a DASA tem um papel muito importante para abrir o caminho, porque realmente eles são um modelo de inovação nesse caminho. Certamente. É isso. Obrigado. Certamente. Tá bem, agradeço as palavras. Gente, eu queria dizer assim, fiquei muito satisfeito, muito mesmo, em conhecê-los acima de tudo e em ouvi-los. Acho que foi uma interação muito legal. Acho que o nosso público deve ter gostado bastante. Depois eu vou tentar aprender com eles como é que eles se sentiram para devolver isso para vocês. Mas eu tenho certeza que as minhas palavras iniciais serão mantidas do ponto de vista de a qualidade, a qualificação dos nossos debatedores é realmente excelente. Muito obrigado a vocês. Tenham uma boa tarde, um bom fim de dia. E espero vê-los em breve em um desses eventos, tá bom? Obrigado por tudo. Obrigado, Nico. Prazer. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.